Os grupos de WhatsApp dos pastores estão enlouquecidos. Toda hora chega uma nova mensagem das distribuidoras de energia elétrica dizendo que a partir de agora as igrejas do Rio de Janeiro terão de pagar o ICMS da conta de luz. E agora, o que você pode fazer? Assiste esse vídeo até o final e depois compartilhe ele com alguém que possa fazer essa mensagem chegar até o pastor Silas Malafaia. Afinal, a única coisa de útil que eu descobri nessa CPI da Covid é que ele fala com o presidente quase todos os dias. Olá a todos, eu sou Fernando Gamino, sócio do Jonatas Nascimento, na Cartilha da Igreja Legal, um projeto dedicado a que as igrejas andem na mão da lei e no fluxo da prosperidade. Antes de encaminhar esse vídeo ao pastor Malafaia, não vai custar nada você se inscrever no nosso canal. Você também pode visitar a nossa página cartilhadaigrejalegal.com.br, que é o primeiro link fixado aqui nos comentários, para ter acesso ao PDF da Cartilha da Igreja Legal, um sucesso editorial que já vendeu quase 9.000 exemplares no Brasil. Nesse vídeo, eu vou contar o que você precisa fazer, ou o que precisa ser feito, para que as igrejas de todo o Brasil possam vir a usufruir da isenção do ICMS nas suas contas de luz. E também o que precisa ser feito para que as igrejas do Rio de Janeiro, que acabaram de perder o benefício, possam sonhar com a volta de uma economia de até 1/3 nas contas de luz. Na minha experiência profissional, eu pude verificar que os políticos têm boa vontade para atender as igrejas e eles querem muito que seus nomes apareçam como proponentes mesmo de leis que as beneficiem. Eles lotam o plenário para fazer discursos inflamados na sessão de votação, mas não colocam um mísero assessor para queimar a pestana estudando a forma de viabilizar os pleitos. É por isso que cabe a vocês, líderes, saber o que pedir, como pedir e a quem pedir. Tudo o que você precisa fazer é segurar esse dedo nervoso que já quer rolar na tela, a menos que você ache que o seu povo precise continuar perecendo por falta de conhecimento, como vaticinado em Oséias 4:6. Para você entender direito essa questão envolvendo o ICMS na conta de luz das igrejas, a primeira coisa que você vai precisar saber é a diferença entre imunidades e isenções tributárias, para não cair na conversa mole dos especialistas de Araque que se apresentam em horas como essa. A imunidade é uma isenção com esteroides. As isenções são criadas em leis, que podem ser revogadas a qualquer tempo por outras leis. A imunidade está esculpida em pedra na Constituição, que proíbe a criação do imposto. A isenção só vale para o futuro e depende de requerimento em um processo administrativo. A imunidade vale desde sempre e você pode pedir na justiça a restituição do que tiver pago em desacordo com a regra imunizante. Pegou a visão? Agora vamos dar uma rápida passada de olhos nas imunidades das organizações religiosas. O artigo 150, inciso 6, a linha B, mais o parágrafo 2º do mesmo artigo da Constituição, dizem que é vedada, proibida, a instituição de impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às atividades essenciais dos templos de qualquer culto. Será que essas regras da imunidade tributária dos templos se aplicam ao ICMS incidente na conta de luz? Para analisar isso, bastaria perguntar: a luz que a igreja consome integra o patrimônio da igreja? É uma das suas fontes de renda? É um serviço prestado pela igreja? Como a resposta será um sonoro não! Para todas as perguntas acima, é bastante óbvio que a energia elétrica consumida pela organização religiosa não é uma hipótese de imunidade tributária. Portanto, não adianta praguejar e reclamar de injustiça. O contribuinte do ICMS é sempre a concessionária de energia elétrica, a Ampla, a Light, a empresa que te manda a fatura. É essa empresa que tem que pagar o imposto ao Estado ou ao Distrito Federal. Aquele quadrinho que destaca o ICMS na fatura de energia tem o mesmo propósito das medidas que o presidente tomou recentemente para que os postos de gasolina destaquem os impostos na nota fiscal. É simplesmente para dar conhecimento aos clientes
da carga tributária que incide sobre o produto ou o serviço. Isso porque, se a empresa precisa pagar os seus custos operacionais e ainda pretende lucrar, ela vai ter de repassar o valor dos impostos no preço final. Em situações como essa, os tributaristas vão chamar a concessionária de energia elétrica de contribuinte de direito e as igrejas que pagam as faturas de energia de contribuintes de fato. O contribuinte de fato não tem nenhuma prerrogativa especial, ele é apenas quem paga a conta de todos os impostos como consumidor final. Vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil para todo pastor entender a diferença prática entre ser um contribuinte de fato e um contribuinte de direito. A igreja não paga o IPTU dos imóveis que ela é dona, porque a Constituição proíbe os municípios de instituir impostos sobre o patrimônio das organizações religiosas. Então, vale a imunidade tributária. Quando a igreja aluga um templo, ela não é dona do imóvel e esse não é contabilizado como patrimônio. O contribuinte de direito do IPTU é o dono do imóvel, que não tem direito à imunidade. O contribuinte de fato do IPTU costuma ser o locatário por força de uma cláusula do contrato de aluguel. Mas há vários municípios que possuem uma lei dando isenção do IPTU para os imóveis que estiverem alugados para igrejas. De modo semelhante, alguns estados criaram leis para dar isenção do ICMS devido pelos concessionários de energia elétrica quando o contribuinte de fato é uma organização religiosa que tenha promovido o competente requerimento administrativo. São eles Amapá, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rondônia também editou uma lei de isenção, mas ela logo foi suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O motivo de a lei de Rondônia ter a sua aplicação suspensa é muito simples de entender. A Emenda Constitucional 95 de dezembro de 2016 alterou o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e passou a exigir que toda proposta de lei que crie ou altere uma renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. A lei de Rondônia é de 2017 e não se fez acompanhada dessa estimativa. Reparem que essa informação é muito preciosa. Se você está em São Paulo, no Espírito Santo, no Amazonas ou qualquer outro estado que não possui uma lei de isenção e vai acionar os seus contatos políticos, é fundamental alertar para o fato de que a lei não vai vingar se não for feito um estudo de impacto orçamentário dessa renúncia, na cobrança do ICMS quando o contribuinte de fato for uma organização religiosa. Agora vamos entender a fofoca que aconteceu com as leis de isenção de ICMS dos outros estados e os motivos que tornaram a situação do Rio de Janeiro especial. Desculpa. Cada estado tinha a sua lei de isenção. Muitas igrejas haviam feito o pedido de concessão do benefício, a maioria continuava perecendo pela falta de conhecimento. E assim, o mundo seguiu seu curso, com umas igrejas prosperando mais do que as outras por conta do seu conhecimento e das suas práticas de gestão. Até que um belo dia foi aprovada a Lei Complementar número 160 de 2017. Essa lei tinha o propósito de puxar as orelhas dos estados e fazer eles respeitarem as regras constitucionais para a instituição de incentivos fiscais de ICMS. Eu não vou dar uma longa e chata explicação sobre o assunto, vou resumir bastante para falar a verdade. O artigo 155, inciso 12, a linha G da Constituição, diz que cabe a uma lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, a Lei Complementar 87 de 96, mais conhecida como Lei Candir, prevê a realização de um chá de comadres em que o ministro da Economia, nosso estimado posto Ipiranga,
se reúne com os secretários de governo dos estados responsáveis pela arrecadação tributária de tempos em tempos. Esse órgão deliberativo chama-se Conselho Nacional de Política Fazendária. No CONFAS são aprovados convênios que permitem aos estados, por exemplo, instituir e revogar isenções. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados disputam cidadãos e empresas cobrando menos impostos, na Terra Brasilis, o objetivo do CONFAS é evitar que se baixe muito os impostos e que estados menos industrializados consigam atrair mais empresas, oferecendo vantagens tributárias no ICMS. O objetivo declarado da lei é evitar uma guerra fiscal. A Lei Complementar 160 de 2017 determinou aos estados que apontassem todas as leis que previam isenções fiscais de ICMS sem o prévio respaldo de um convênio aprovado pelo CONFAS. Essa lei basicamente disse que estava tudo bem para quem deixou de pagar ICMS com base nessas leis estaduais e que essas leis ainda poderiam valer mais um tempinho antes de serem finalmente revogadas. As leis referentes a isenções de ICMS nas contas de luz e outros serviços públicos dos templos religiosos continuariam valendo até 31 de dezembro de 2018. Eu me lembro de clientes no Rio de Janeiro desesperados quando chegou 2019 e a conta voltou a subir. Eu passei o feriado do Carnaval estudando o assunto, até que me deparei com um convênio ICMS do CONFAS permitindo a prorrogação do benefício até setembro de 2019. Então eu fiz um relatório sobre isso para o meu cliente, que mostrou a um deputado estadual. Eu nunca vi a Alerj agir tão rápido, foi uma verdadeira loucura. Eles correram em tempo recorde, fizeram o Witzel assinar um decreto com a prorrogação e ainda encaixaram essa prorrogação autorizada pelo CONFAS num projeto de lei que concede a tarifa social de água e esgoto para pequenas igrejas. No mês seguinte, as igrejas já não estavam mais recebendo o repasse da cobrança do ICMS, que era recolhido pelas concessionárias de energia elétrica. O mês de setembro passou e a cobrança não voltou atrás, continuou, não retrocedeu. Aquela solução que ajudamos a implementar, nós sabíamos ser paliativa, mas o Congresso Nacional parecia ter resolvido a questão a contento. Além do mais, a Alerj aprovou a Lei Complementar 188 de 2020, que objetivava estender esse benefício, mas foi muito mal redigido e só choveu no molhado, porque ficou parecendo uma lei inócua que reproduz as imunidades tributárias previstas na Constituição. Já em dezembro de 2019, foi aprovada a Lei Complementar 170, que alterava a Lei Complementar 160 para permitir que as leis estaduais continuassem a valer por mais 15 anos. Só que agora, em junho de 2021, o Estado do Rio de Janeiro voltou a exigir que as concessionárias de energia elétrica recolham o ICMS e o repassem às igrejas, que até bem pouco tempo atrás estavam aproveitando a isenção. Eu não sei, sinceramente, como está a situação nos outros estados. Se alguém tiver notícias, por favor, conte aqui embaixo nos comentários. A cobrança voltou porque a Light e a Ampla fizeram uma consulta formal à Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Rio de Janeiro para saber como agir diante desse grande enrosco de leis. O parecer da consulta 39 de 2021 foi aprovado e o Estado voltou a cobrar o ICMS. Eu consigo enxergar até caminhos judiciais para tentar resolver a questão, mas creio que devemos contar com a boa vontade dos políticos e até mesmo com a boa relação que o pastor Silas Malafaia tem com o presidente. Não sou eu que está dizendo, foram as palavras do Flávio na CPI da Covid. A consulta da Fazenda do Rio de Janeiro dá o caminho para que a questão seja potencialmente resolvida em todo o Brasil. O primeiro passo depende de o Paulo Guedes, com a ajuda de secretários estaduais de Fazenda, conseguir aprovar no CONFAS uma alteração ao convênio ICMS 190 de 2017 para regulamentar o prazo de até 15 anos estabelecido na Lei Complementar 170. Um bônus adicional seria o Congresso Nacional alterar a Lei Complementar 160 para reconhecer que isenções envolvendo templos de qualquer culto não necessitam de chancela alguma do CONFAS, porque não há guerra fiscal alguma na atração de igrejas. Aliás,
Esse é o teor do voto do ministro Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade 3.241, que validou a lei de isenção do Paraná. Na sequência, vai ser necessário o governador do Rio de Janeiro revogar o decreto 46.409 de 2018 e a Alerj terá de aprovar uma alteração na Lei 8.481 de 2019. Nesse momento, vai ser importante apresentar uma estimativa do impacto da renúncia fiscal junto com o projeto de lei. Lembrem-se sempre disso. Desde já, eu me coloco à disposição de qualquer autoridade com influência para solucionar a questão. Basta fazer o download do PDF da Cartilha da Igreja Legal no link fixado no primeiro comentário. Você vai precisar fazer um cadastro e em breve receberá um WhatsApp nosso. Estaremos à disposição para ajudar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Unidos somos mais fortes. Aproveita e também faça sua inscrição no canal da Cartilha da Igreja Legal para entender como as igrejas podem andar na mão da lei e no fluxo da prosperidade. Até breve!